A senhora Maria está lá dentro do estábulo para dar à luz, já que o senhor José não encontrou nenhuma pousada. Chegamos cansados neste lugar, atrás de uma pequena pensão que estava lotada e nos deixaram ficar lá. Mesmo assim, o senhor José teve que dar 3 tostões de prata, que ele ganhara a duras penas, depois de ter feito muitas botas para o exército. Ele era um excelente sapateiro, sempre muito procurado nas redondezas. Mais tarde, também se tornou carpinteiro. Vivemos por algum tempo nesse estábulo, até encontrar uma casinha humilde, simples, mas com um quintal grande, para minha alegria. Logo, o senhor José, utilizando a salinha da frente da nova morada, abriu uma sapataria e ia consertando botas, sandálias das mulheres e chinelos dos mais idosos. Claro, misturando os apetrechos, como cola, martelo, agulhas de costurar couro, com os cueiros do nenê. A senhora Maria, mulher calma, bondosa, não se aborrecia com isso. Às vezes, quando o senhor José estava batendo os pregos nas botas dentro de uma mão de ferro, o nenê chorava muito e eu relinchava junto com o choro da criança, pois também ficava incomodado com o barulho que ele fazia ao trabalhar. Quem diria que esse menino, aos 12 anos, um dia sumiu de casa e fomos aflitos procurá-los? E qual não foi nossa surpresa quando o encontramos dando uma palestra aos doutores da região? Inteligente era esse menino. Às vezes eu pensava assim, qual o problema? Hum, eu pensava que ele era o próprio Cristo anunciado pelos profetas que escreveram o Velho Testamento. E eu ouvia com paixão. Deus nos livre, dizia a senhora Maria. Eu não quero esse sofrimento para esse menino. Esse menino cresceu e, já bem adulto, sumia deserto adentro para pregar a palavra de Deus. Ele dizia: não revide um tapa em seu rosto, dê-lhe carinho, um agrado, e veja como desarma seu inimigo. Quando esteve por 40 dias jejuando no deserto, ouviu a palavra do Senhor que lhe indicava o caminho a seguir. Nessa época, já tinha muitos seguidores, seus fiéis apóstolos, e dizem que a senhora Madalena era uma mulher que abandonou sua rica casa para acompanhar aquele homem. Os apóstolos a aceitaram. Ela foi a fiel companheira desse Redentor, o Messias, tão anunciado pelos bravos peregrinos, proclamando a chegada dele como o Salvador da humanidade. E eu sempre ali, grudado neles. Mais uma vez, ele estava sentado no meu lombo quando chegamos em Jerusalém, onde o meu amo foi preso, 7 dias antes da crucificação dele. Chorei muito ao presenciar tamanho suplício. Minhas lágrimas molhavam os pelos do meu pescoço e como eu não conseguia secá-las, sentia muito frio e muita tristeza. Nunca entendi a malvadeza dos homens. Às vezes, queria que aparecesse um leão e devorasse todos eles. Depois pedia perdão a Deus e lembrava das palavras de Jesus Cristo, meu amo, que desde os 12 anos só ensinava o que era bom e sabia perdoar os homens maus. Madalena, que sempre ficou ao seu lado, o viu afastar a pedra e sair andando, inteiramente ressuscitado. Agora estão os dois sentados à beira do rio, e eu, distante, observando, ciente que não tenho o privilégio de me aproximar deles numa hora tão sublime como aquela. No terceiro dia, ele subiu aos céus e está agora sentado à mão direita de Deus Pai. Madalena foi até Roma revisitar os livros sagrados para entender melhor o seu destino. Na volta, como cansada peregrina, morreu neste caminho. Chegou até as terras da França e em Paris foi que ela faleceu. Foi enterrada nessa cidade no solo da igreja Saint-Sulpice. Já tenho 35 anos. Estou velho, perto da morte. Aguentei até aqui, pois era a minha missão acompanhá-lo enquanto ele tinha vida humana. Agora,
Estou batendo a porta do paraíso e dizendo ao anjo Gabriel: meu guardião, deixa-me entrar. Eu preciso ver o meu menino que eu carreguei no meu lombo em vida. Eu quero estar sempre com ele, pela eternidade afora. Deus vai permitir? Afinal, eu sou um burro, mas não sou ateu. Sentada embaixo de um ranchinho, dando os últimos goles de uma mamadeira, aquela velha senhora alimentava o neto e lhe dizia baixinho: O só já foi embora, fio. Então tá na hora de voltar para casa. O menino resmungou. A velha senhora começou a fazer a trouxa com os apetrechos que trazia todo dia quando vinha roçar. Uma rede feita com um pedaço de pano grosso de algodão para a criança dormir. Apesar de sua idade, já estava perto dos 60 anos, tinha um eito grande para capinar diariamente e, na época do plantio, colocar dentro dos montinhos de terra suas plantas, como batata doce, ervas, erva doce, camomila, quebra-pedra, cebolinha, salsinha, etc. Vivia não muito distante dali e bem pertinho passava um rio com muitos peixes que ela os pegava com peneirão, na época permitida por leis do país e nunca na Piracema. Vivia com um irmão sapateiro que não tinha uma perna e recebia sapatos para consertar dos sítios vizinhos. Por que aqueles dois velhos tinham que cuidar daquela criança? Quem era ela? Bentinho, o bebê em questão, era de Clotilde, sua única filha, que engravidou, sabe Deus de quem. Quando teve a criança, fugiu de casa e largou o recém-nascido com a avó. Agora Bentinho dorme no bercinho. A avó escolhe o feijão para cozinhar, preparando assim o almoço do dia seguinte para deixar para o irmão e levar no roçado para ela no seu embornal. Às vezes ela fica até tarde da noite assando pão no forno de lenha que tem no quintal. Ah, eu ia me esquecendo. Enquanto ela escolhe o feijão, canta umas musiquinhas antigas. Tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Ai, tinha um coqueiro ao lado que, coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro ao lado que, coitado de saudade, já morreu. Repetia algumas vezes essa estrofe e cantava também. Boa noite, meu bem, dorme um sono tranquilo. Boa noite, meu amor, meu filhinho encantador. Que uma santa visão vem em mente te abençoar, que uma doce canção venha teu sono embalar. Gostava de cantar e aprendi ouvindo um radinho de pilha que lhe foi dado pela comadre Antônia, uma italiana muito caridosa. Um dia, ou melhor, uma noite estrelada e quente, os velhos estavam sentados na soleira da porta, a criancinha dormindo, quando perceberam um vulto atravessando o mato. A princípio ficaram assustados, até ela reconhecer a filha que ia chegando. É Clotilde Vardo. Osvaldo era o nome do irmão. Entraram todos na casa, não falaram muito. Clotilde ficou balançando o berço debruçado em cima do menino, enquanto a avó preparava um café fresco e um lanche, mas ela deveria estar com fome. Foram dormir logo. Não houve nenhuma reclamação, nenhum xingo. A avó, muito contente com a chegada da filha, até perdeu o sono. Ainda bem que no dia seguinte era domingo e não tinha apito da fábrica às 4h30 da manhã para ela levantar e ir para a labuta do dia a dia na roça. Depois do café, o tio de Clotilde foi fazer uma visita a um amigo que morava bem perto. As duas ficaram sozinhas e procuraram se acertar. A avó perguntou: Por que você foi embora e largou seu filho aqui para mim cuidar? A minha mãe entenda.
Eu preciso ficar morando na vila que tem escola noturna para eu aprender a ler e escrever. Eu trabalho na fábrica lá. E aprender a ler e escrever é melhor do que ficar perto do Sofio? Não, acho muita falta dele, mas sei que ele está com a senhora, está em boas mãos. A senhora podia vender essa casinha e ir morar na vila também. A senhora pode trabalhar na fábrica e nós arrumamos uma página até eu chegar. A senhora entra às 13h30 e eu saio da fábrica nessa hora. A menina pode morar com a gente, ficar com a criança à noite, quando eu vou para a escola, no curso noturno. A avó ouviu tudo que a filha lhe propunha, mas calou-se diante da venda do ranchinho. O Vardo ficaria segurando a casinha até ela, a avó, sentir-se segura na cidade, trabalhando na fábrica, ganhando pouco, mas com a garantia de um aluguel bem baratinho que os donos ofereciam aos operários. Passaram-se alguns meses, mais de um ano, com a avó observando os modos, o linguajar da filha, cada dia mais incomodada. Se mudanças dos costumes estavam ocorrendo no mundo, contaminando até a moçada do lugar, ela preferia morrer do que aceitar a linguagem nojenta, cheia de bunda, merda, cacete, filho da puta. Ela ruborecia só de pensar. Mas o pior mesmo, é que Bentinho, lá com seus 3 anos, imitava todas as porcarias saídas da boca da mãe, que se divertia às gargalhadas com a marotice da criança, que além de mostrar a língua para os adultos, também adorava baixar as calças e sacudir o bumbum, feito hoje em dia um cantor fanqueiro de show da Globo, principalmente. Quando o Vardo vinha visitá-la, morando com Clotilde e Bentinho, a avó aproveitava a ausência da filha, que, por sinal, andava se esfregando a biscate com os homens da fábrica, e despejava no irmão toda a sua reprovação com a educação má recebida pelo menino desde que ele chegara na cidade. Vardo fazia que sim, que compreendia, que era uma situação bem chata, mas tinha o rendimento da irmã na fábrica. A vizinhança do sítio estava aderindo ao tênis, que era usar até jogar fora de velho desgastado. Ele estava pensando em passar o sitiozinho para outros cuidarem, a troco de algum dinheiro todo mês. Ela se despedia do Vardo em silêncio, talvez pedindo um tempo para decidir. Depois pegava um terço e rezava incontáveis ave-marias e Padre Nossos até cair no sono. Bentinho crescia cada vez mais fora do controle. A própria mãe já não se divertia, preocupada com que os amiguinhos dela se irritassem e dessem os petelecos na cabeça do malcriado, para dizer o mínimo. A avó viu que reza não ia adiantar nada. Bentinho, tão puro, tão risonho, tão amigo dos animais, tinha sido contaminado pela civilização, provando mais uma vez que o velho Rousseau tinha razão. O ser humano é puro, dócil, a sociedade é que o corrompe. E lá se foi a avó puxando a criança até a carroça do Vardo, carregada com toda a tranqueira dela e da criança. Destino, o velho sítio que fora preservado por ela e o irmão. Alguns meses depois, quem fosse ao sítio ia encontrar Bentinho assobiando, cantarolando, carpindo a terra, cheio de frangos, galinhas, patos, marrecos, algumas cobras mansas e, sobretudo, muitos passarinhos cantando. E a avó sorria feliz. A menina tinha só 9 anos quando ganhou do padre da igreja da cidadezinha onde morava uma plantinha verde, que pensou ser a muda de alguma florzinha amarelinha que ela gostava tanto. Plantou primeiro num vaso pequeno, mas teve que mudar para um vaso maior, já que a bandidinha crescia velozmente. E antes que rachasse o vaso, transplantou para a terra do outro lado do rio, perto da sua casa, nos arrabaldes. Foram crescendo. À medida que o tempo passava, ela notava que a árvore já estava mais alta do que ela. Não demorou muito e ela, ainda menina, podia sentar-se embaixo da árvore para ler, estudar e, alguns anos depois, para namorar. Uma coisa que a árvore não concordava.
Apesar da diferença de idade, ambas, já crescidonas, tornaram-se muito amigas, confidentes, e muitas vezes uma chorava no ombro da outra. Ou seja, ela se debruçava nos galhos da árvore, que, em troca, com seus galhos, chorava em seus ombros. Estranha amizade. Seria amor? Fosse o que fosse, indelevelmente profundo. A menina, já com seus 20 e poucos anos, arrumou um namorado e logo se casou. Um lindo casamento, com muitas flores, lindo vestido e véu cor-de-rosa, realizado na igreja do padre Chiquinho, que tinha lhe dado a mudinha da árvore, que ficou enciumada com tanta badalação, pois só podia espiar de longe. Não andava, portanto, não podia ir. Fazer o quê? Agora, a menina já não é mais a menina, pois está com mais de 60 anos, tem 4 filhos e até já é avó. Ela soube, numa pesquisa feita, que aquele tipo de árvore duraria no mínimo 100 anos. Sua casca estava ficando grossa e suas folhas já não eram tão viçosas. Mas, coitada, não demorou muito e vieram lenhadores que a derrubaram. E agora, a menina, a avó, viu que eles a cortaram em pedaços para queimá-la e transformar em carvão. A senhorinha, então, chorou muito, mas entendeu que na vida todos têm sua missão. Uma árvore nasce para, quando idosa, servir para aquecer e alimentar os mais jovens. A senhorinha também teve filhos, que, por sua vez, seguirão seus destinos ajudando quem precisa, já que sempre fora de boa índole. Morreu, deixando muita saudade. PS. Uma narrativa dos tempos da delicadeza, dos amores intensos, mas contidos, de lágrimas furtivas e muita abnegação. Então, você, meu leitor, pode desistir de interpretações metafóricas. Se eu disse que foi assim, assim foi, assim senti. O mundo interior de cada um é indevassável. Nem tente gritar a áurea do ser. Ninguém vai chegar lá, ok?